Bom dia a todos e a todas que nos assistem, diretamente dos canais Anamola, dos canais VM7 e de outros meios afins. Bom dia aos jornalistas que sempre nos acompanham. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os outros que estão fora de Moçambique, mas conectados conosco, que têm nos seguido. Meu nome é Diniz Tivano, sou porta-voz do Partido Anamola. Estou aqui para apresentar aquilo que são as nossas propostas no âmbito do diálogo nacional inclusivo. Meus caros, nós no dia 15 de dezembro teríamos como prazo para entregar as nossas propostas, depois de termos recebido no dia 3 de outubro um ofício do COT a convidar-nos para participar, não do jeito que gostaríamos, obviamente, para participar do diálogo nacional inclusivo. Entretanto, como devem saber, o nosso presidente já nos informou que uma das diretivas que este partido tem, ou ambições que tem, é liderar em termos de iniciativas legislativas. Portanto, podemos assim dizer que estamos um pouco dentro daquilo que é o nosso escopo, fazer leis, propor alterações legislativas, razão pela qual não precisamos chegar ao dia 15 e já ontem tínhamos, na verdade já desde a semana passada, tínhamos 6 propostas legislativas no âmbito do diálogo nacional inclusivo. Como também devem saber, existe um contexto. E esse contexto é o grupo de incidentes que tem acontecido ao longo de todo o processo, de todos os processos eleitorais, com maior incidência, obviamente, para os pleitos de 2023 e 2024. Em 2024 nós tivemos tumultos nunca antes vistos, por mais de 3 meses, estenderam-se mais ou menos para até 6. Então, o povo moçambicano decidiu unir-se e refletir sobre as questões que podem estar a ditar estruturalmente as fraudes recorrentes. E é por essa razão que nós, como moçambicanos, decidimos dialogar, apresentando propostas que, em princípio, o Parlamento depois vai analisar e decidir da melhor forma. Por isso, nós, como Anamola, conforme disse, apresentamos 6 propostas legislativas que deram entrada ontem a partir do correio eletrónico do COT e em outras 21 instituições. Algumas ainda estão em processo de recessão, mas já temos uma taxa de quase 70% de entrega. Fizemos essa entrega por via do e-mail, porque o COT, infelizmente, talvez por razões de alguma reserva econômica, não tem sede própria. Ficamos surpreendidos. Entretanto, o Dr. Edson Macuaco, contactado a partir de um intermediário, que é a instituição MASC, disse estar disponível para dia 4 ou dia 5 receber fisicamente a nossa proposta. Portanto, imediatamente, porque já tínhamos a proposta feita, entregamos ao COT via online, e-mail, e todos os outros signatários do COT receberam, como podem ver, um volume extenso de cerca de 500 páginas, que é aquilo que nós temos como a nossa proposta legislativa relativa ao diálogo nacional inclusivo. Portanto, a primeira proposta, todas elas são antepropostas, em verdade, se refere à revisão da Constituição da República. É uma proposta geral. Extravasamos um pouco aquilo que é a amplitude que o COT nos tinha dado. Achamos que não é demais revermos algumas questões, por exemplo, como a bandeira, como a reflexão sobre a idade da maioridade civil, por exemplo. Depois temos a proposta de revisão da lei da CNE. 3, temos a anteproposta da revisão do recenseamento eleitoral, faz parte do pacote também da CNE. Depois temos a anteproposta de revisão da lei eleitoral para as autarquias locais. Temos ainda a anteproposta de revisão da lei do funcionamento das autarquias locais e, por fim, temos uma anteproposta. Esta é sui generis, porque é uma anteproposta de lei de crimes de responsabilidade, aquilo que mundialmente é chamado de impeachment, tanto do Presidente da República,
do primeiro-ministro, dos presidentes dos tribunais, Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo, o Conselho Constitucional, o Procurador-Geral, o Governador do Banco de Moçambique, o Diretor do CIS, o Comandante-Geral da Polícia, entre outros. Portanto, esta é uma proposta sui generis. Eu convidaria aos estimados que nos acompanham neste momento a visitarem o nosso site. Conforme dissemos, todos os signatários deste diálogo nacional inclusivo já receberam, portanto, os partidos políticos com assento parlamentar já receberam, os outros ainda estão em processo de recepção. Como estas propostas incidem também sobre a vida de outros órgãos cruciais, como é o caso do Tribunal Supremo, as magistraturas, por exemplo, do Tribunal da Magistratura Judicial, magistratura do Ministério Público, a magistratura do Tribunal do Judicial Administrativa, também já receberam. Então, achamos que também deveríamos colocar também à disposição do público em geral. Portanto, todo moçambicano ou não que estiver interessado em saber o que é que nós depositamos no COT pode imediatamente avançar para o nosso site anamola.net, entrar para o blog, tem lá já um link, baixe, tem um link para baixar estes pacotes. Portanto, ladeando todos estes que nós entregamos. Entregamos também à sociedade civil, portanto, a MASC, o IMD, o CDD, o CIP e todas as outras organizações que sempre debateram as questões vitais da nação. Portanto, o que é que nós temos como novidades? Como também devem saber, conduziu-se um processo de auscultação pública. O COT também está a fazer esse processo, mas do nosso lado também conduzimos um processo de auscultação pública. Vocês devem ter acompanhado a partir dos nossos canais online, mas também visitamos presencialmente, dentro assim fisicamente, os vários cidadãos relevantes, vários cidadãos que também podemos debater muitas outras questões e já temos este alinhamento. A Constituição da República, o que é que nós trazemos como novidade? Primeiro, ficou centralizado que nós passamos a ter, como proposta, obviamente, um sistema político semipresidencialista. Portanto, o que é que significa isto? Significa que o presidente da República, ele é eleito diretamente. O primeiro-ministro, ele é eleito indiretamente. E os deputados, agora, vão para uma eleição mista, onde nós temos uma lista uninominal, que significa que alguns deputados podem ser eleitos a partir de uma lista unitária. Portanto, cada um dos deputados que, em princípio, ter uma performance e julgar que pode ser, sim, votado pelos eleitores, ele pode, sim, candidatar-se para ser deputado a partir de uma candidatura, podemos assim dizer, independente. Portanto, independente dos partidos políticos. Mas também continuamos a prever uma participação a partir de listas plurinominais, que é aquilo que nós temos visto. Por que é que nós fizemos esta proposta? Esta proposta ela é feita porque é necessário. Vocês devem ter reparado que nós temos um artigo na Constituição, que é o artigo 73. É o respeito pelo princípio do sufrágio direto. Basicamente, tudo que nós fomos escolhendo ao longo destes anos é uma infração àquele comando constitucional de que os moçambicanos têm direito de escolher as pessoas que eles definitivamente pretendem. Quando nós temos uma lista fechada, portanto, os partidos políticos apresentam listas fechadas e depois que a eleição termina, nós nos surpreendemos com nomes. Fulano X, fulano Y, afinal, também vai ser deputado. Isso representa uma contravenção. Portanto, há determinadas pessoas que, provavelmente, para determinados círculos eleitorais, os eleitores não os teriam votado. Portanto, é necessário cautelar esta situação. Mas ainda, quando falamos do primeiro-ministro ser eleito indiretamente, portanto, não é nenhuma novidade. Em Cabo Verde isso acontece, na Roménia. O exemplo mais próximo que nós temos, por causa da língua portuguesa, é o de Portugal. Portanto, que muita gente às vezes confunde com um sistema parlamentar. Portanto, o sistema português ele é semipresidencialista. Os sistemas parlamentares
são aqueles em que o presidente quase que não tem poderes, é quase um corta-fitas. Por exemplo, no sistema alemão existe um sistema federal, ao mesmo tempo parlamentar. Portanto, como existe uma autonomia em cada uma das federações, o chanceler acaba sendo o chefe de governo, que é o elemento de unidade com todos os outros líderes federais. Isso dilui por completo a mancha que seria do Presidente da República. A mesma coisa acontece, por exemplo, na Inglaterra, que também tem uma monarquia parlamentar. Portanto, não são os exemplos de Portugal, da Romênia, de Cabo Verde, e é isto que nós estamos a propor para nós. Portanto, o Presidente da República em Moçambique continuará a ter poderes. Quais? É isso que nós já vamos ver. Quais são os poderes do Presidente da República? Ele terá poderes, ou aquilo que chamam de competências, quanto aos outros órgãos. Portanto, ele nomeará o Primeiro-Ministro, ouvido a Assembleia da República, fará outros empossamentos, fará demissão do governo e também fará a dissolução da Assembleia da República. Esta é a nossa proposta. Quando nós dizemos ouvida a Assembleia da República, é que, sendo uma eleição indireta, portanto, o Primeiro-Ministro é eleito indiretamente a partir da Assembleia da República, não faria muito sentido que nós tivéssemos o Presidente a nomear o Primeiro-Ministro. Mas é uma ação necessária constitucional, porque depois tem que haver um gatilho para que este mesmo Presidente possa demitir o governo. Tanto é que o mesmo Executivo que o Primeiro-Ministro compõe tem que tomar posse diante do Presidente da República. Também o Presidente da República terá competências para atos próprios. Portanto, não é só para outros órgãos. Portanto, ele será o comandante em chefe das Forças Armadas. Portanto, é um poder enorme. Não é? Vai decretar estado de sítio, estado de emergência, até estado de guerra. Vai promulgar as leis, portanto, as leis não serão leis enquanto não tiverem a promulgação do chefe de Estado. E também tem a prerrogativa de veto. E também vai indultar e comutar penas. Depois, tem ainda competências para relações internacionais. Portanto, representa o Estado perante a comunidade internacional, ele nomeia embaixadores, acredita também embaixadores, aqueles que vêm cá representar outras nações, e depois, por fim, ele ainda continua a ser o garante da Constituição da República. Portanto, as funções que ele vai repartir com o Conselho Constitucional. Portanto, como podem ver, não há nenhuma, podemos assim dizer, esvaziamento por completo, há sim uma partilha de poderes com o governo. E quais são os poderes do Primeiro-Ministro? Poderes executivos. Portanto, ele é que lida com a gestão do país, aquilo que hoje o nosso Presidente faz. Nomeia o governador do Banco de Moçambique, por exemplo, é um dos exemplos. O Presidente da República deixa de nomear o governador do Banco de Moçambique e também tem responsabilização perante a Assembleia da República. Esta é uma grande inovação. Aliás, eu tenho aqui alguns exemplos. É que não é justo que os moçambicanos votem no Presidente da República e depois ele automaticamente vira o chefe do governo. O que acontece? Eu trago aqui alguns exemplos de situações que vocês devem ter vivido, como aconteceu em 2014, no último informe de Armando Emílio Guebuza. Excesso de triunfalismo. Vocês lembram-se? Aquelas frases quase em forma de canção. O governo é resiliente, cai, mas sobe, por aí em diante. Portanto, esse excesso de triunfalismo advém do fato de que nunca o Executivo teve uma responsabilidade para com a Assembleia da República, porque os moçambicanos votam em quem eles vai representar, que é a Assembleia da República, incluindo o Presidente da República, sim, porque é outro órgão representativo. Entretanto, o governo ele é composto a partir de uma unidade que não sofreu ou não passou por um escrutínio. Portanto, tratava-se aqui de uma verdadeira, podemos assim dizer, é um blefe. Não é? Acabou por ser como se fosse uma finta. E não podemos continuar a ter isto. Armando Emílio Guebuza, em 2014, quando fez o seu último informe, ele foi amplamente contestado. Eu tenho aqui, por exemplo, a frase dele a dizer que o governo é pela consolidação da paz e reconciliação nacional. Mas nós sabemos que o colapso do Estado já naquela altura tinha iniciado. Nos lembramos da greve dos médicos. Portanto, o setor de saúde, quando colapsa, que é o início da greve dos médicos, não poderia ser um elemento a ser ignorado e trazerem aspectos de triunfalismo. Tanto é que os deputados
energicamente, reivindicaram que esses informes não eram fidedignos, mas eles não tinham elementos, não tinham ferramentas para cobrar, para verdadeiramente cobrar aquilo que se chama prestação de contas. O que há um informe das atividades é diferente de se fazer prestação de contas. Por exemplo, o deputado Arnaldo Chalaua, um amigo, não é, disse que este informe não reflete a realidade do país. Mas terminou por aí. E depois o teu deputado, o que é que poderia fazer? Ele não pode fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o Executivo não está ligado diretamente à Assembleia da República. Portanto, quando o chefe do governo não é uma pessoa saída diretamente ou por outra, autorizada pela Assembleia da República, obviamente que a fiscalização fica fragilizada. Não é? Tem um elemento, é como se o governo até agora não tivesse casa própria, não soubesse quem é o seu chefe de família. Não é? Por exemplo, James Gingi, que na altura era deputado pelo MDM, um grande amigo meu, disse que não faz sentido que o informe do chefe de Estado só espelhe coisas positivas, não é? Quando o país já atravessava por grandes problemas. Mas depois, James Gingi, o que mais poderia fazer? Infelizmente, até agora, os deputados podem se vociferar, podem se palavrear, podem papaguear, podem zangar, gritar, mas nada podem fazer. E os ministros vão continuar. Nós vimos, Celso Correia é um exemplo, é um bom exemplo, vocês sabem porquê, não é? Tem um Sustenta, nós temos outros exemplos, por exemplo, de outras pessoas coletivas indexadas, por exemplo, aos ministérios, que são reflexos de caos. A LAM. Tivemos situações de até POS que descontavam dinheiro de bilhetes, tinham uma terminal em bottle stores. Mas os deputados não têm um elemento, um instrumento para chamar o presidente do Conselho de Administração da LAM para ir prestar contas. Por quê? Porque não existe este critério da responsabilidade do Executivo perante a Assembleia da República. Portanto, isto é muito importante, porque muitas pessoas podem pensar, lá estão eles, novamente, com necessidades como se fossem cosméticas. Não são cosméticas. O nosso país atravessa o caos que tem, ou o nosso Estado está completamente descaracterizado em razão de que não existe esta prestação de contas, não existe o princípio da responsabilidade. Um outro exemplo, por exemplo, é o caso, por exemplo, da CFM. Quem é que sabe da vida do CFM? Mas são investimentos públicos. A LAM é um investimento público. O último relatório apontou que a LAM tem uma dívida de cerca de 350 milhões de dólares. Portanto, é nosso dinheiro. Portanto, alguém levou o nosso dinheiro e fez do que fez, e não é possível nós fazermos esta prestação de contas. Um outro exemplo também foi no informe, um dos primeiros de Filipe Jacinto Nunes, a mesma questão, mas não há instrumentos. E, recentemente, quer dizer, no fim do mandato de Nunes, vocês devem se lembrar, já em 2023, aquelas cantigas que os deputados da Renamo fizeram durante todo o informe de Filipe Jacinto Nunes. Mas onde é que estão as ferramentas para que efetivamente o cobrado tenha responsabilidades? Portanto, é isto que nós estamos aqui a trazer com a questão da responsabilidade perante a Assembleia da República. Já agora, poderes da Assembleia da República, então passa também a ter poderes de impeachment, tanto sobre a atuação do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e de outros. Portanto, significa que a Assembleia da República não só vai fazer esta fiscalização concreta, mas também pode tomar iniciativa de fazer o impeachment, que é tirar ou propor o afastamento de determinados gestores da função pública. Nós temos também ainda, dentro da alteração da Constituição, a despartidarização das instituições do Estado. Portanto, as magistraturas passam a ser eleitas, ou por outra, os presidentes destes órgãos, tanto do Tribunal Supremo, do Tribunal Administrativo, o Ministério Público, passam a ser eleitos pelas respectivas magistraturas. Portanto, já não é mais o presidente, a partir desta proposta. O presidente, como dissemos também, não vai mais nomear os reitores. As universidades têm os seus conselhos de reitores. Vocês devem ter notado que, por exemplo, a última indicação do reitor da Universidade de Eduardo Mondlane, paralelamente decorre com uma proposta do próprio Conselho Diretivo. Portanto, os diretores das faculdades tinham uma ideia de quem poderia lhes representar. Entretanto, o Presidente da República teve outra decisão.
Portanto, os membros da CNE e membros do Conselho Constitucional passam a ser eleitos, na sua maioria, já pelos conselhos de magistraturas, dessas magistraturas que elas já se tornam completamente autónomas. Portanto, e por fim, nós estamos a pedir também que se considere a reformulação do artigo 51 da Constituição da República, que é para assegurar o livre direito à manifestação. Ainda na questão da Constituição da República, temos a reforma do sistema de justiça. Portanto, aqui também uma grande inovação. Há onde perceber. O Tribunal Supremo, nós já tínhamos avançado, mas ficou consolidado com a auscultação feita. O Tribunal Supremo passa a apreciar os recursos eleitorais. E depois também o Tribunal Supremo valida e proclama os resultados eleitorais. E os tribunais distritais, não é? Nós já tínhamos dito isto, que o Conselho Constitucional, ele não tem uma representação na província, não tem uma representação no distrito. Portanto, o Conselho Constitucional não pode ser, por causa da árvore, como se fosse uma árvore, assim, a organização judiciária, ela não pode ser uma terminal dos serviços que uma unidade distrital do tribunal presta. Portanto, faz mais sentido que seja o Tribunal Supremo. Portanto, o Conselho Constitucional, nesta ordem de ideias, ele vai passar a julgar apenas as questões eleitorais, mas de foro constitucional. Portanto, tudo aquilo que for de constitucional violado no processo eleitoral será, sim, o escopo do Conselho Constitucional. Por exemplo, se o Tribunal Supremo violar algumas regras constitucionais e existir um recurso, aí sim o Conselho Constitucional pode entrar em cena. Portanto, e por fim, ainda no sistema de justiça, nós vamos ter a reformulação do artigo 235. Aqui também é uma grande inovação, e vão concordar comigo. De acordo com a inscrição deste artigo 235 da Constituição da República, há de perceber que o Ministério Público é advogado do Estado. Mas eu pergunto-vos, o exemplo do caso das dívidas ocultas. Nós pretendemos colocar, por exemplo, o ex-presidente da República num tribunal que é para ele responder perante os crimes que lhe são imputados. A Procuradoria da República aparece a defender o Presidente da República. Não faz qualquer sentido. Portanto, a Procuradoria da República ou o Ministério Público, ele é o garante da legalidade. A legalidade é um princípio vernacular, é um princípio clavicular. Ou por outra, a atuação da administração pública ou a atuação do próprio Estado, ele só é de facto se respeitar a legalidade. Então, como é que se explica que aqueles que infringem a lei, sendo órgãos ou pessoas ligadas a órgãos do Estado, sejam defendidos por aquele que é o garante da legalidade? Aqui me parece que há um problema. Até nós que somos pais de família, não defendemos os nossos filhos quando eles roubam. Então, por que o Ministério Público, por que vai estar na Constituição da República que o Ministério Público pode defender o Estado, sendo ele infrator da lei? Um exemplo simples. Muitos casos acontece, a gente tem visto nos jornais, demissões de funcionários públicos ilegais. Por que o Ministério Público vai ter que defender? Não! O Ministério Público devia ser ele a sair e ir dizer àquela instituição que ela deve se conformar com a lei e não aparecer como defensor dela. Portanto, aqui é fundamental que haja uma reformulação deste artigo. Portanto, era isto que era importante. A urna deve ser o mesmo. Nós não podemos ter, numa mesma Assembleia, temos 3 urnas. Eleição presidencial, eleição para a Assembleia da República, eleição para a Assembleia Provincial. Entretanto, no final, o número de boletins de voto que está em cada um dos caixotes é diferente. Claramente, isso leva imediatamente à nulidade. Porque ninguém pode aparecer e são entregues 3 boletins de voto e depois ele decidir que vai meter uns e não meter outros. Não faz qualquer sentido. Não. Logo a partida significa que houve uma atividade ilícita. Essa eleição tem que ser anulada imediatamente. Não há recontagem, não há nada. Aquilo é anulação imediata. Portanto, depois temos a obrigação da fixação de cópias de atas editais. Tem que haver coincidência numérica de boletins de voto em determinadas assembleias de voto. Depois, não deve haver impedimento para os delegados de candidatura de acompanhar os resultados. Não pode haver
impedimento de delegados de candidatura, de assinatura dos documentos. Vocês já viram lembram-se das situações de presidentes a fugirem com atas. Portanto, não pode, é preciso que esteja ao nível da Constituição, portanto, estas normas, não é? E o apuramento parcial no lugar da votação tem que acontecer, salvo questões de força maior, não é? Validação e proclamação de resultados deve ter lugar depois de trânsito em julgado de todos atos recorridos junto do plenário do Tribunal Supremo ou do Conselho Constitucional. Não podemos ter aquelas situações em que o Conselho Constitucional decide que não vai acompanhar alguns recursos. Nós submetemos recursos que nunca foram olhados, pelo menos em tempo oportuno. Não é? Pois, proibição de recontagem de votos pelos tribunais eleitorais. Não é? Nós vimos um Conselho Constitucional a contar votos. Não é? Resultados parciais devem ser enviados da mesa imediatamente para a plataforma única. Portanto, aqui nós chamamos isto de o fim da fraude. Que a mesa envia dali diretamente para a central. Mas também a mesa dali envia, por exemplo, para os telefones ou e-mails do eleitor de cada uma das mesas. E é um exercício que também faz para a instância distrital. Aliás, mais adiante havemos de ver isso, porque nós propomos que acabem as CDEs e as CPEs, porque a administração eleitoral pode ser sim feita pelo STAI. E depois, a recontagem de votos deve ter lugar a nível da estrutura de apoio da Comissão Eleitoral Independente. Não é? Depois, nenhum resultado eleitoral pode ser validado pelo plenário do Tribunal Supremo, contrariando os princípios dos valores eleitorais. Como podem ver, se o Tribunal Supremo, na nossa proposta, violar qualquer um destes princípios, qualquer dos candidatos ou participantes das eleições tem sim matéria para recorrer. É aqui que entra o Conselho Constitucional, para dirimir questões constitucionais, e não para contar votos, e não para fazer o papel do tribunal, porque não é. Bom, ainda ao nível da alteração da Constituição, nós achamos que não era demasiado, conforme disse logo no início, introduzirmos, já tínhamos depositado ao longo deste ano na Assembleia da República, a questão da maioridade civil em Moçambique, passando para os 18 anos, contrariando os 21, porque é uma prática que existe ao longo do mundo, ao nível da região. O Código Civil, por exemplo, permite, claro, com algumas exceções, que, por exemplo, mulheres com 16 anos casem-se. Sabiam disso? Então, claro, com autorização dos pais, por aí, por exemplo, em algumas religiões é aceitável, assim, 17 anos, por aí em diante. Alguém quer viajar num determinado momento, vai passar 4 anos, quando já estiver lá onde está viajado, já será maior de idade, pode sim receber autorização para se casar. É perfeitamente. Então, por que não pode votar, ser maior, para assinar negócios, fechar negócios com 18 anos? É possível, sim. Os miúdos de hoje fazem coisas maravilhosas. Então, o provedor de justiça tenha poder de censura pública. Se vocês olharem para a Constituição da República, onde perceber que há ali um elencar de muitos normativos respeitantes ao provedor de justiça, mas no final de contas, ele é um indivíduo que ladra muito, mas depois não faz nada. Não tem poderes. Portanto, é necessário que lhe entreguem alguma ferramenta para que ele possa ser acutilante. Porque realmente há questões que não são cobertas pelos tribunais administrativos, não são cobertas pela Assembleia da República, não são cobertas pelo próprio Executivo, a administração pública, e têm que ser atendidas pelo próprio provedor de justiça. Por exemplo, se numa determinada instância do Estado, neste caso, os trabalhadores trabalham devagar, você não tem como reclamar disso, não é? Então, é a Provedoria da Justiça que trata dessas questões. Então, ele tem que ter uma ferramenta para fazer com que aquele passe a trabalhar rápido, como podem ver. E, por último, nós também aproveitamos o tema polêmico da bandeira. Achamos que também é uma oportunidade, não está, conforme disse, na umbrella do Diálogo Nacional Inclusivo, mas colocamos também para fazer parte da alteração da Constituição a nova bandeira. Meus caros, quem estiver aí em casa pode pesquisar JSC Kalashnikov Company ou Kalashnikov Concern Group. Onde ver que aparece é uma empresa russa. Fabrica várias armas. A AK-47 é um dos produtos, dos produtos que fez mais sucesso por essa empresa. Tem a AK-16, a AK-17, a AK-28, a AK não sei o quê. A AK-47
é um dos produtos dessa empresa. Nem é do governo russo. É um privado. Tem um capital misto, na verdade, que decidiu criar um produto, tem uma patente. Por que um Estado soberano vai estar a fazer publicidade de um produto de um privado? Significa que a este andar, amanhã, marcas como Adidas, como Nike e por aí em diante, podem ser também elementos para figurar na nossa bandeira. Não faz qualquer sentido. Portanto, é necessário... Portanto, estas questões não são supérfluas. Eu prometi fazer um vídeo, mas eu vou agora desembuchar o que tanto quis dizer. Vocês sabem qual é a taxa ou a parcela de muçulmanos que são moçambicanos? São cerca de 17 a 20%. Os muçulmanos, eles têm são cinco valores que defendem. E um deles é a ida a Meca. Portanto, quando se pode, é verdade, o muçulmano se torna mais muçulmano, não é? Quando ele visita a Meca. Portanto, a ida a Meca não é uma atividade eminentemente turística, que não é turística, faz parte da sua essência. E, de acordo com a nossa Constituição, nós somos um Estado laico. A laicidade significa que o Estado moçambicano ele é um Estado que não se conecta com nenhum tipo de religião ou profecia. Então, mas também a laicidade é um valor dos Estados modernos. Por quê? Porque um Estado que seja laico, ele promove todas as condições para que todas as profecias, todas as religiões, todas as correntes, elas possam efetivamente prosperar. Portanto, isto é uma questão até de direitos humanos. Então, quando nós temos uma bandeira, atenção ao que eu vou dizer agora, quando nós temos uma bandeira que é um elemento que impede o exercício de uma religião, então nós temos um problema. É que os muçulmanos, quando vão a Meca, eu recebi, não posso dizer os nomes, claro, mas recebi relatos de moçambicanos que foram quase presos. Portanto, eles não podem exibir a bandeira da República de Moçambique em razão de que essa bandeira é um símbolo, porque tem um símbolo de terrorismo. A AK-47, meus caros, além de ser um produto privado, é simbólico de terrorismo. Então, por que nós estamos com problemas em retirar uma arma que nem bem aos moçambicanos faz? A não ser que nós não queiramos ser inclusivos e digamos que 20% da população não merece ser moçambicano. Não pode. Portanto, esta questão da bandeira, eu apelo aos partidos que estão no Parlamento a pegarem o projeto da alteração da bandeira. Não são obrigados a concordar com aquela proposta em concreto, mas qualquer outro pode sim elevar-se o nível do concurso que foi feito e se pedirem novas propostas, desde que a retirada da bandeira, na bandeira da AK-47 seja efetiva. Portanto, era necessário dizer isto. Bom, fim desta parte relativa ao pacote de propostas da Assembleia da República, nós também apresentamos uma revisão do quadro legal da CNE e dos atos eleitorais. Portanto, conforme nós dissemos, a CNE passaria a chamar-se Comissão Eleitoral Independente. O presidente desta comissão seria eleito pela Assembleia da República, mas depois, e seria composta por 11 membros. E 3 membros da comissão seria pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, 3 pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa, 3 pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público e 1 pelo Conselho Jurisdicional da Ordem dos Advogados. Aqui o que é que nós fizemos? Propusemos, lá está, que é para que todos, absolutamente todos, porque nós não podemos dar um poder que depois não é efetivo. Então, propomos que a vice-presidência deste CEI passe a ser anual e rotativa. Portanto, qualquer um dos membros, seja da Ordem dos Advogados, seja da Magistratura Administrativa, do Ministério Público ou Judicial, sempre será vice-presidente. É como se fosse presidente. Portanto, é uma forma de dar poder. Depois, conforme disse, haverá uma eliminação das CPEs, das CDEs, porque os a esses níveis pode fazer esse trabalho. Também já se percebeu há muito tempo que não tinham muito trabalho. E esta STAI passa a requalificar os votos. Não podemos voltar a ter a situação de vermos o Conselho Constitucional
a contar votos. Não é? Nós temos uma instituição que tem a competência para tal, não estamos a alterar absolutamente nada. Portanto, funcionários e agentes do SAI devem ter literacia informática. O critério de escrutínio destes membros tem que ser também por verificação de domínio de ferramentas digitais de informáticas. Não é? O prazo precatório para anúncio dos resultados, não é? Pela Comissão Eleitoral Independente tem que ser até ao 5º dia do fecho das urnas. Portanto, até 5 dias do decorrer das eleições, pelo menos a Comissão Eleitoral Independente tem que dizer 15 dias é demais. Portanto, os membros da Comissão Eleitoral Independente, na posse, não é? Suspendem aquele que estiver em exercício. Ele tem que suspender a militância partidária e tem que ser mesmo por um instrumento. E se descobrir que alguém pertence a algum partido político, ainda que sendo membro da Comissão Eleitoral Independente, vai ditar não só a anulação da eleição naquela circunscrição e também ele vai responder por crime de desobediência. Então, por fim, também a lei, em princípio, vai fixar os impedimentos, suspensões e incentivos para os membros da Comissão Eleitoral Independente. Depois também apresentamos uma proposta, este é o terceiro pacote, que é a lei do recenseamento eleitoral. É o anexo 3. Quem já tiver baixado pode verificar isso. O STAI, conforme vimos, a questão da literacia informática, cadastra contactos telefónicos ou e-mails ou ambos. E depois, o eleitor passa a receber os resultados a partir do seu telefone, diretamente da mesa. Acabou fraude. Acabou fraude, meus caros. Mas é isso que os outros países têm estado a fazer. Vocês, como órgãos de comunicação, vocês também terão direito também a uma terminal. Portanto, em função das mesas, terão direito a uma terminal em função do apuramento distrital. Portanto, à medida que as mesas forem mandando para a instância distrital, a imprensa tem direito. Assim, vocês também podem decidir criar um programa especial relativo às eleições e apresentar resultados, ir apresentando. E são fidedignos, é exatamente aquilo que depois a Comissão Eleitoral Independente vai apresentar. É o que nós temos visto no mundo inteiro acontecer. Não há nenhuma novidade. Pois, outras questões. Passa a haver maior rigor nas inscrições no estrangeiro. Vimos que no Zimbábue apareceram 500 e tal mil pessoas inscritas, sinceramente. E nós submetemos um recurso que depois não foi atendido. É por isto que estamos a dizer que o Conselho Constitucional já cumpriu com o seu papel. E também os cadernos passam a estar dispostos eletronicamente. Portanto, não precisamos andar a fazer pedidos, cartas, pedimos nosso caderno, porque eles ficam disponíveis. Depois também temos a questão da lei para a eleição autárquica. Bom, aqui também é uma revisão do quadro, porque a lei não vai ser alterada, mas sim pontualmente revista. Portanto, além da manutenção dos princípios dos valores eleitorais, sob a égide de um homem, um voto, nós estamos a dizer que o plenário do Tribunal Supremo, no processo de validação das eleições, deve se estreitar ao ditame constitucional, né? Verificando apenas a legalidade dos procedimentos eleitorais e não fazendo juízos de valor. Aquilo que nós temos visto. Muitos juízos de valor nos acordam. Quer dizer, o Conselho Constitucional nos habituou até constantemente a fazer recomendações para o legislador. Quer dizer, não faz qualquer sentido. Não só fez recomendações para o legislador, como até de tanto achar-se capaz ou com poder, decidia contravencionar. Não analisava os recursos, mentia, contava votos. Quer dizer, é isto que nós temos que colocar. E estas contravenções ocorrendo, eles incorrem em crimes, porque é preciso estar claro. E lá está, quando analisamos a questão do impeachment. Portanto, depois, em 2028, com mais ênfase para o próximo, que é 2033, nós temos que ter definitivamente votação eletrônica. Portanto, já estamos a pedir que isto aconteça. Cabines de votação posicionadas em frente à mesa, em que o eleitor agora dá costas. Ou em vez de a cabine impedir que os homens que estão na mesa consigam verificar, ele terá que dar costas. Peço desculpas, mas se eu estiver a votar nesta posição, dificilmente eu posso tirar um boletim e... Não é? Eu estou a dar costas, eu só dou costas, faço a votação, viro e submeto. Portanto, esta é que tem que ser a posição. Tem que ser exatamente assim. Pois, o processo eleitoral passa a ter 2 fases apenas, não é? Que é a parcial e a geral. Conforme.
Por que nos Estados Unidos, por exemplo, até o anoitecer ou na madrugada, o presidente, num universo de 320 milhões de habitantes, o presidente já faz um discurso de vitória e o derrotado faz também o seu discurso de derrotado, até congratula o vencedor. Porque a eleição, meus caros, termina na mesa. Não é? Aquilo que no Gungu andaram a dizer, há uns que festejam, depois os homens daquele partido, enquanto os outros estão a festejar, eles depois continuam a contar. A contar o quê? A eleição tem que terminar na mesa. Não pode ir para o nível do distrito, depois da província, continuar a contar e alterar em números. Isto tem que acabar. É só eleição parcial, depois eleição geral. A mesa envia imediatamente para o ordenamento central, que também já está a fazer a publicação. Ele está a receber, mas está a fazer a publicação. Tanto é que ao quinto dia, ele já está a publicar. Algo que ele já foi atualizando. Portanto, funcionários e agentes do STAI... não, desculpa, isto já está. Bom, por fim, revisão. Estamos a falar do licenciamento eleitoral. Revisão do quadro jurídico. Não, desculpa, isto aqui já está repetido. Sim. Lei de funcionamento das autarquias. Não, nós aqui pretendemos que, também uma revisão do quadro, pretende-se que a governação local, de facto, seja inclusiva, democrática, representativa e participativa. Eu já me explico. Esta coisa de o vencedor leva tudo, de winner takes all, pelo menos ao nível da governação local, não pode continuar. Reparem o que aconteceu nas eleições de 2023. Há partidos que tiveram 30%, 40%. Eles já têm uma representação ao nível da Assembleia Municipal. Mas eles, por exemplo, não podem indicar vereadores. Eles não podem indicar chefes de quarteirão. Não podem indicar secretários do bairro. Quando nós tivermos a reedição das eleições distritais, nós não vamos ter a contar com este procedimento. Nós não teremos, por exemplo, a mesma representação ao nível de postos administrativos e de localidade. A questão que se coloca aqui é de saber por que razão o legislador disse que para a eleição de nível local, estamos a falar de autárquica, não só partidos políticos, mas grupos de cidadãos, associações e outro tipo de entidades podem concorrer. Reparem uma coisa, para decidir quem vai varrer aqui nesta zona, nós precisamos do governo central? Não. Então, se nós respeitarmos este espírito de que é o local que quer gerir a sua rua, então compreende-se claramente que, por exemplo, os vereadores não precisam de ser todos nomeados por aquela entidade que ganhou a eleição ou que teve maioria. Percebem? Aqui nós temos verdadeiramente a inclusão. Isto sim é democracia. E acontece. Claro que em Portugal, acontece em Portugal. Em Portugal melhoraram muito, porque os vereadores também fazem, eles respeitam a questão do artigo 73, que é da eleição, que é do sufrágio direto. Portanto, os vereadores são eleitos. E nós estamos a dizer que há de haver uma eleição indireta, pelo menos pelo sistema de proporção. Aqui o que é que acontece? Outra coisa, eu não vou dizer o nome da pessoa, né? Mas vocês lembram-se de um determinado senhor, muito famoso, por acaso, que é um cantor, que processou uma advogada. Aliás, a advogada processou a ele porque ele disse alguns impropérios gerativos. Ali existe um sentimento nas pessoas, especialmente membros daquele partido, de que aquele senhor era incompetente para ser deputado. Se nós tivermos uma situação em que, para a governação local, os partidos fiquem pressionados pelos membros da comunidade a apresentarem pessoas competentes, já não vai existir aquilo. Percebem? Portanto, os membros da Assembleia, os vereadores, um secretário do bairro, um chefe do quarteirão, terá que ser verdadeiramente competente. Por quê? Porque o escrutínio é direto. É o vizinho a ver, não é? O chefe do quarteirão. Portanto, isto sim é democracia, é inclusão, é representatividade. E pronto. Esta tem sido, conforme dissemos, uma prática, não é? Exemplificando-se o caso de Portugal. Por fim, nós vamos passar à lei de crimes de responsabilidade ou lei de impeachment. Bom, meus caros, nós
aqui introduzimos um comando constitucional. Eu prefiro fazer uma leitura de alguns crimes para vocês perceberem a gravidade da coisa. Vou pegar o nosso dossiê, porque, em princípio, esta proposta de lei, moçambicanos, baixem e informem-se. Vocês viram várias vezes o vosso país a ser vendido. Hoje continuamos a dever cerca de 2,2 bilhões de dólares, porque há pessoas que usaram do Estado para proveito próprio. E outras situações. Fala-se que Cabo Delgado é um exemplo também de abuso. Portanto, estas questões já estão acauteladas nesta lei. Portanto, imaginem, aqui vem o artigo 5, que é a proposta. São crimes de responsabilidade do Presidente da República contra o Estado contactar direta ou indiretamente com a inteligência do governo estrangeiro, apoiando a fazer guerra ou a cometer hostilidade contra o seu Estado. Prometer-lhe assistência, ou favor, ou dar-lhe qualquer auxílio nos preparativos ou planos de guerra contra o Estado. Não é? Por exemplo, quando um Estado, um presidente, não empregar contra o inimigo os meios de defesa que poderia dispor, também acaba por ser crime. Portanto, como podem ver, esta proposta já traz as tipificações ou os atos que podem constituir crime feito, por exemplo, pelo Presidente da República. Mas também temos do Primeiro-Ministro, temos do Procurador-Geral, dos juízes e de outros membros do Estado. Portanto, nós convidamos a que baixem, se familiarizem, porque, de facto, ao estabelecermos um procedimento de remoção dos cargos, nós também estamos a dar poder à Assembleia da República, estamos a exigir maior responsabilidade. Nós vemos nos outros países presidentes que sentam-se na cadeira dos réus. Se não sentam na cadeira dos réus, ao menos têm que ir se explicar. O exemplo típico, este último, de 2024. Vejam só, um cenário simples de perceber. A Procuradoria-Geral da República promoveu para que as eleições fossem anuladas. É ou não é verdade? Entretanto, o Conselho Constitucional disse que não. As eleições não deviam ser anuladas. E promoveu um acórdão violando aqueles fatores que a Procuradoria-Geral da República tinha colocado. Sim, existe o princípio da irrecorribilidade, é verdade. Mas o princípio da responsabilidade quer saber do senhor, afinal de contas, o que é que lhe motivou a fazer aquele acórdão? Este, pelo menos, é um sentido que nós, moçambicanos, temos que ter. Nós temos que perceber o que aconteceu para tomar aquelas decisões. Não podemos continuar a ver fraudes. E os perpetradores da fraude estão aí a tomar café. Os filhos até dizem que são eles que emprestam dinheiro ao Estado moçambicano. Nós temos que parar com isto. Portanto, há muita, mas muita promiscuidade ao nível do Estado, em razão de que não existem responsabilidades para com os membros do Estado ou do Governo. E depois nós temos uma série de medidas adicionais que, por exemplo, só funcionários da orgânica da presidência, por exemplo, se deslocam aos locais onde o Presidente da República se reúne e por aí em diante. E mais outras que convido os moçambicanos a irem ao site da Anamola para verificarem estas 6 propostas legislativas que são as que nós depositamos junto ao COT, mas esperamos sim que o Dr. Edson Macuaco, no seu regresso, portanto sem embargo disso, nos receba para que nós entreguemos o dossiê físico. Vamos também informar a imprensa, mas ele já pode compulsar o seu e-mail a dever. Convidamos também as outras organizações a reagirem, comentando, corrigindo, propondo também alterações a este nosso pacote. Bom, senhoras e senhores, era isto que nós tínhamos, 6 pacotes. É este o trabalho que a Anamola vem fazendo já desde sempre. Esperamos que efetivamente a nossa contribuição impacte como gostaríamos que impactasse,
porque nos foi impedido de participar mais profundamente. Gostaríamos de estar na fase de negociação, porque estas coisas ditas são bonitas, mas depois vamos saber se o COT, não é? A equipe do diálogo, vai acatar ou não, e devíamos estar. É por isso que nós pedimos, já agora os moçambicanos fiquem a saber, que continuamos a pedir para participar, porque gostaríamos de defender estas ideias e outras. Há muito mais. Como disse, são cerca de 500 páginas. E gostaríamos de estar lá na altura da discussão, na altura da negociação, na altura das cedências e tudo mais, que é para defender estas questões que interessam sim aos moçambicanos. Mas, até agora, é este o trabalho que está feito. Já é boa tarde, a conferência foi longa, agradeço a presença de todos, agradeço a atenção dos moçambicanos que nos veem aí fora, todos os membros da Namola, boa tarde, boa noite ou bom dia para quem nos vê. Vou despedir-me com um abraço. Exato. Eu queria pedir que eu resumisse as propostas. As propostas que lançaram as 6 propostas, que eu resumisse. Ok. De forma objetiva. Ok. Sim. Nós temos, conforme disse, são 6 propostas. Exato. São 6 propostas. A primeira proposta é da revisão da Constituição da República. Portanto, é aquela que diz qual é o sistema que nós passamos a ter. Dissemos que é semipresidencialista. E depois o resvalo disso. Depois temos a anteproposta da revisão da lei da CNE. Depois temos a anteproposta da revisão da lei do recenseamento. Aqui nós fazemos menção de como o recenseamento deve ser feito, em que momento até pode ser feito. Depois temos a anteproposta de revisão da lei eleitoral para as autarquias locais. Aliás, esta, conforme está escrito, ela vai ditar depois a própria legislação para a eleição provincial, a eleição geral, a eleição da Assembleia da República. E temos também a lei do funcionamento das próprias autarquias. São aqueles exemplos que trouxe de maior participação, maior democracia, maior inclusão. E, por fim, temos a anteproposta da lei de crimes de responsabilidade, o impeachment. Portanto, estas é que são as 6 propostas. Entretanto, nós podemos depois também entregar este resumo, que é para não terem que consultar, mas se forem ao nosso site, já temos um resumo com mais descrição. Entretanto, pode ser este também sintético, caso os jornalistas queiram. Apresentada, portanto, esta proposta à Comissão Técnica, como passa a ser? Bom, o COT tem cerca de 4 fases. A fase da escutação, depois tem a fase de recepção das propostas e estudo. Depois tem uma terceira fase, que é a que nós efetivamente gostaríamos de participar, que é a fase em que vão tentar harmonizar as propostas. Há outros que podem aparecer com um outro tipo de sistema. Podem dizer que é sistema parlamentar. E é preciso realmente discutir e perceber qual é a melhor, ou qual é que se adequa ao caso moçambicano. Então, esta aqui é a fase da harmonia das propostas. E, por fim, é depositado, a última fase, basicamente, é depositada à Assembleia da República, que é para ela fazer o seu trabalho, e, por fim, a do Presidente da República. Nós, conforme disse, gostaríamos de estar na fase da discussão, em a fase da harmonização. Portanto, nós vamos continuar a batalhar para que, efetivamente, ainda é possível, não é? Em um dia, faz-se uma alteração pontual à lei do diálogo nacional inclusivo para se estender para mais alguns participantes, como é o caso do engenheiro Venâncio, que foi candidato presidencial. Portanto, é legítimo. Portanto, segundo mais votado. É legítimo. E nós gostaríamos de participar dessa fase da discussão. Por isso que penso que faz todo sentido. Depois, quem é que estará lá para defender as nossas ideias? E imagina que os moçambicanos se revejam mais nestas ideias e não dos outros partidos. Ou que outros partidos nem apresentem propostas. Portanto, nós gostaríamos de estar exatamente nessa fase. Portanto, materialmente não temos como intervir mais ainda do que tudo que temos estado aqui a fazer. Porque nós estamos diretamente nos órgãos. Temos já são propostas apresentadas
antigamente, ou seja, colocadas, Desculpa, não percebi. sendo que destas 6 propostas que citou aqui, algumas delas até já foram pelo menos colocadas e até então sem resposta. Quais são as expectativas do partido Ana Mola em relação a esta presidência? Bom, existe a máxima de água mole, pedra dura, bate até que fura. Se nós formos persistentes, como estamos a ser, nós acreditamos que vamos sim mover sensibilidades. Por um lado. Mas por outro, eu fico aqui a pensar, será que pode haver tanta insensatez para sabotar, podemos assim dizer, este processo de diálogo, ao ponto de levar o nosso país a estar na iminência de um caos? Quando digo caos, é uma situação pior a que nós vivemos em 2024. Portanto, esta que é a nossa expectativa, que exista sensibilidade. Como podem ver aqui, por exemplo, para o caso do funcionamento das autarquias, quando nós dizemos assim, que nós gostaríamos que todos aqueles que tiverem assento na Assembleia Municipal têm que ter direito de nomear vereadores. Automaticamente, estamos a dizer que nós, se concorremos às eleições, ainda que ganhemos, queremos governar com os outros. A forma como nós estamos que nos levou a escolher este sistema semipresidencialista e não um outro, e vocês vão ver que nós falamos das questões da responsabilidade do governo perante a Assembleia da República. Então, se nós queremos, ambicionamos estar no governo, não estamos nos a entregar ao escrutínio da Assembleia da República. Então, é preciso que aqueles que estiverem da outra parte, com outras ideias, percebam que a Ana Mola, conforme, é claro que isto é material, não estamos com sede de poder. Em 1999, uma proposta de um sistema mais ou menos parecido com este, em princípio devia ter sido depositado na Assembleia da República. Vocês sabiam que a Renamo não aceitou? Não foi a Frelimo. Atenção. Por que isso aconteceu? Porque a Renamo queria governar nos moldes da Frelimo. Todo poderoso. Portanto, eu penso que quando nós dizemos que queremos governar com os outros, aliás, é por isso que nós somos uma aliança. E isso é possível porque também são exemplos, por isso estamos a dizer, na Romênia, Cabo Verde, Portugal e outros países estão a governar desta forma. E são potências econômicas, políticas, sociais. Nós também podemos copiar. Não custa absolutamente nada. Já dissemos que o excesso de poderes, ou prota, muito poder concentrado numa só pessoa, acaba gerando o quê? Ineficiência. O Presidente da República viaja. Quem é que fica? Ninguém. Por quê? Porque ele é o Presidente da República, ao mesmo tempo é chefe do governo. Quando ele viaja na pessoa de quem? Do Presidente da República? Ou do governo? Ou do chefe do governo? Percebem? Vai tratar o quê? Com quem? Quando fica, a pessoa que fica a responder em nome de quem? Do governo? Ou do Presidente da República? Sim, fica a Primeira-Ministra e fica a Presidente da Assembleia da República. E depois destes dois, quem é que mais representa? Que isso não faz qualquer sentido. Nós temos que parar com estas ambiguidades, parar com estas ineficiências. Então, acredito eu que haverá sensatez, nós como moçambicanos, de pensarmos que isto é melhor para Moçambique. Nós temos que pensar em Moçambique daqui a 50, 100 anos, quando nós já não estivermos carnalmente aqui. Como estou a proposta do voto eletrónico, quantos dias que o Ana Mola acha que devem ser divulgados os resultados eleitorais? O processo da votação eletrônica é muito interessante. A primeira, nos parece que existem imensos desafios. Nós temos um nível, por exemplo, de eletrificação aqui em Moçambique que não supera os 70%. Portanto, nem todo mundo tem eletricidade. Claro que a esse nível, as mesas de votação, aquela engenharia toda, aquela engenhoca toda, pode levar baterias. Por aí estamos resolvidos. Mas também temos o desafio da conexão. Mas também isso é resolvível. Portanto, existe uma gradação para, em primeira fase, nós passamos a ter as atas eletrônicas. Portanto, a votação eletrônica como tal, ela vai subir de forma gradativa. Primeiro, já agora é possível isso fazer,
o scan existe já há séculos. Portanto, ninguém vai dizer que é uma inovação, é difícil, por aí em diante. Qualquer um sabe scanar um documento. Os celulares até já scanam, têm essas funções. Portanto, ninguém pode dizer que vai ser complicado. Portanto, esta primeira fase, nós vamos fazer com que as atas sejam eletrônicas. Já é um processo. Portanto, não se pode dizer agora que será muito difícil, haverá hackers, por aí em diante, porque aquilo é uma plataforma que corre num mundo próprio. Portanto, é isto que vai acontecer. Agora, em termos de saída de resultados, o resultado na mesa sai no dia, sai na hora. É por isso que nós dissemos aqui acabou a fraude. Porque vocês, jornalistas, se vocês tiverem, quantos distritos nós temos? Nós temos 154, 156 distritos. Se vocês, jornalistas, destacarem 156 pessoas, vocês, no final do dia, quando a mesa enviar os dados para o eleitor, que tem que enviar imediatamente à instância distrital, vocês já podem saber dos resultados. Portanto, no mesmo dia, já é possível termos o resultado. E é o que acontece em todo o mundo. Vai faltar aquela super confirmação. Mas, neste modelo, estamos a dizer que no dia seguinte, pelo menos 24 horas depois, a instância distrital faz também um anúncio à imprensa. Atenção, isto é muito importante, porque a imprensa, conforme dissemos, ela é que é o veículo de informação. E a informação é um bem constitucional, é um bem fundamental. Não é possível os moçambicanos poderem se gerir sem informação. Portanto, nós estamos a dizer que no dia seguinte, a eleição terminou às 18. Até às 22 horas, as mesas já enviaram as instâncias distritais. No dia seguinte, às 12, a instância distrital já está a fazer informe. É só somar, por isso, até 5 dias, só o tempo... São 5 dias para quê? Que é para a instância central, coadjuvada pelo STAI provincial e o STAI distrital, ir enviando os físicos. É só para confirmação. Mas até 5 dias, a Comissão Eleitoral Independente já pode divulgar os resultados. Não precisamos esperar 15 dias. Não é? Disse também que, caso as propostas sejam aprovadas, gostariam de fazer parte da discussão, ou seja, em relação a esta mesma aprovação. Uma vez sendo aprovadas e o partido Anamola não preside nessa discussão, como poderá posicionar-se? Bom, é como a gente disse. Eu penso que muito do que nos tem estado a separar dos outros é a ideia distorcida do que o Estado é. Se nós entendermos o Estado como uma entidade que representa todos os moçambicanos e que os partidos políticos no seu todo são os veículos de aproximação entre o cidadão e o Estado, nós facilmente não vamos ter esse resvalo. Portanto, acredito eu que, diante desta conferência de imprensa, apresentados estes instrumentos, portanto, se havia uma desconfiança, deixa só dizer isto também, não é muito agradável dizer isto, mas vale a pena. Vocês sabiam que não é só a Frelimo que tem estado a impedir-nos de estar no diálogo nacional inclusive? A RENAM, o MDM, o Podemos e outros partidos com assento nas assembleias municipais, eles têm estado a trabalhar de modo a que nós não participemos. Vários medos. Medo de perder protagonismo e por aí em diante. Acreditamos nós, isto não é a primeira vez. Em 2024, os partidos da oposição uniram-se para castigar a CAD. Portanto, não é a primeira vez. Acreditamos nós que com esta proposta, nos modos em que está, é possível, por fim, desmistificar qualquer confusão que tenha sido criada na cabeça destes partidos. Portanto, acreditamos nós que esse resvalo não vai acontecer. Mas, na possibilidade de esse resvalo a acontecer, se materializar, nós acreditamos que quem fica a perder é a democracia em Moçambique e vimos há 2 dias o presidente Lula a fazer um discurso para os moçambicanos. Muitos até dizem que parece que Venâncio combinou com Lula da Silva para fazer aquele discurso. Porque não é possível nós termos prosperidade sem paz. E a paz
passa pelo respeito, pelos anseios e desejos de todos os moçambicanos. É possível se nós conciliarmos. Não pode haver paz aonde há um partido que se outorga o mais merecedor das decisões que guiam o Estado. Portanto, acreditamos nós que, ainda bem que há tempo nós fomos capazes de apresentar essas propostas. Então, penso que fica por completo desmistificado qualquer confusão que se pudesse criar. Também, em algum momento, citou alguns partidos da oposição, que também citou que tem estado a dificultar, de certa forma, e soube-se há pouco tempo que houve uma aprovação no Parlamento, na Assembleia, da Conta Geral do Estado de 2024, que foi aprovada só pelo Partido do Poder. Eu gostaria de saber qual a apreciação que o ministro Banda faz em torno desta mesma aprovação, uma vez que viemos aqui para saber em torno destas propostas que a Namola está a apresentar em torno desta mesma. A pergunta é pertinente, porque significa que, bom, das duas uma, por mais que os partidos da oposição se unam e querendo fazer passar esta proposta, eles não podem, porque o Partido Frelimo é maioritário. Ou, por mais que o Partido Frelimo, assim dizer, queira, estes partidos da oposição também não teriam força para dizer o contrário. Realmente ficamos com esta ambiguidade. Mas o que nós temos que aprender de tudo isto é que, ao longo do mundo, as maiorias, principalmente as maiorias de 2/3, já saíram de moda, podemos assim dizer, que elas são prejudiciais para a política. A governação, a verdadeira governação é a governação inclusiva, nos moldes que nós propusemos para a vida das autarquias. Portanto, mais vale haver uma haver uma governação negociada do que haver uma maioria que, no final de contas, leva o país a ser o segundo mais pobre do mundo. Um país, eu trago sempre esses dados, com 2.500 crianças a morrerem anualmente. Mas temos uma maioria e podem sair e dizer tudo o que quiserem, que o país está bem. Não é? Então, não faz qualquer sentido. Acreditamos nós que vai, a partir de agora, crescer alguma sensatez ao nível dos moçambicanos, mesmo que sejam portadores de outros cartões, não de cor verde, não é? Para estas questões, de que realmente a governação tem que ser o mais inclusiva possível. Todas as ideias são válidas. Muito obrigado. Tudo bem, Sr. Luís? Já vamos falar com o Luís. Ok. Tá bom. Perfeito. Então, lembra-se. Ok.